Eu vou apresentar para vocês uma pequena atualização sobre um procedimento, ou melhor, sobre um código que eu apresentei para vocês, ensinei vocês a fazer há mais ou menos 3 anos atrás. Se eu não me recordo, foi em 2016. Então lá eu apresentei uma classe que é responsável para estar inserindo cor em uma determinada tabela aí do projeto, tá? E vou aproveitar o espaço para mandar um salve lá para o Marcos Maia de Amazonas. Então ele me mandou um e-mail mencionando uma pequena dificuldade que ele está tendo lá no projeto dele. Ele até me passou um rascunho ali do projeto para mim estar fazendo essa correção, tá? Então ele não estava conseguindo inserir cor. E neste tutorial eu vou mostrar para vocês de uma forma mais organizada esse processo de estar inserindo cor aí na tabela, tá? Então vamos ao que interessa, não vou falar muito não, então vamos direto aqui para a parte da programação. Eu vou criar um projeto aqui do zero, tá? Para a gente ver desde o início a parte da criação lá da classe e a parte que a gente vai chamar também lá na nossa view. Então aqui eu vou colocar como cor tabela, eu vou deixar desmarcado essa opção aqui de criar classe principal e vou finalizar. Aqui, pessoal, eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre o projeto e vou excluir um pequeno pacote de teste. Isso daqui não me interessa. Eu vou clicar em OK e agora sim eu vou criar um novo pacote para a gente jogar a nossa classe ali dentro. Esse pacote eu vou chamar ele de utilitários. Aqui vocês podem colocar o nome que vocês acharem melhor, tá? Eu gosto de colocar tudo que eu utilizo aí no meu projeto, então digamos coisa que não faça parte ali de banco de dados, enfim, deixo tudo dentro desse pacote utilitários, tá? Mas aí fica a critério de cada um de vocês. Vamos finalizar e agora sim eu vou criar a classe responsável para estar inserindo cor em uma determinada tabela. É claro que essa cor ela vai se referenciar em uma determinada condição, tá? Senão não teria sentido eu estar inserindo cor nas linhas lá da tabela. Então eu vou criar uma classe aqui normal, tá? Vou colocar como pintar tabela e vamos finalizar. Aqui, pessoal, aqui a gente vai colocar um código específico aqui, tá? Vou escrever EX, vou dar um Ctrl barra de espaço para ele autocompletar e vou colocar um outro código específico, tá? Que é o default, table é esse carinha aqui, tá? E a gente vai dar um enter. Aqui a gente vai fazer a gente vai criar um outro código específico, tá? Então para o NetBeans auxiliar a gente nesse caso, eu vou nesse espaço vazio aqui depois da chave, eu vou apertar a tecla Ctrl e ao mesmo tempo a barra de espaço. Ele vai me dar algumas opções. E aqui eu vou começar a digitar ali a palavra get, tá? E a gente vai escolher lá no finalzinho um código que já está pronto para a gente selecionar, que é esse carinha aqui, ó, tá? A gente vai dar duplo clique nele. Ele já criou para mim o código que eu preciso. E aqui eu vou substituir, vou dar um Ctrl X nesse cara e vou colocar lá embaixo, tá? Vou comentar ele por enquanto e aqui no lugar do return eu vou criar um JLabel. JLabel label igual, que a gente vai fazer a conversão. Tá? E aqui a gente já tem o código quase pronto. Vou copiar esse cara, vamos jogar aqui embaixo, que ele vai estar retornando algumas informações porque a gente está chamando lá. E aqui em cima a gente precisa jogar o nosso construtor, tá? Então vou copiar esse código aqui, que a gente vai criar o construtor. Vamos abrir e fechar chaves e vamos tirar esse carinha aqui. Então já temos o construtor criado e agora sim a gente pode partir para a parte da programação referente à cor.
Aqui, pessoal, eu vou até mostrar tudo o código inteiro, porque às vezes o pessoal vai tentar digitar na mão, tá? Mas procura utilizar o recurso aí do NetBeans. Isso auxilia bastante a gente no processo do desenvolvimento. Nesse caso aqui, agora eu vou declarar algumas variáveis que eu vou estar utilizando, tá? A primeira variável que eu vou declarar aqui é uma cor, tá? Então vamos criar uma variável do tipo color. Vamos fazer a importação dela, senão não vai dar certo, né? Vamos colocar aqui cor de background, né? Back igual color ponto, vou escolher a cor branca e colocar um ponto e vírgula. Qual outra coisa que eu preciso aqui? Eu preciso pegar as informações que vai estar dentro de uma determinada tabela lá, dentro de uma determinada linha e se referenciando a uma determinada coluna, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto aqui, tá? Objeto, ele pode ser qualquer coisa que esteja dentro daquela célula ali da tabela, tá? Então vou colocar aqui um objeto igual, vou copiar aqui a tabela, que é o tab, ponto, get value, aqui fica row mesmo, tá? Que é a linha, e aqui a gente vai colocar a coluna. Eu vou colocar como referência a coluna 0, tá? Depois a gente pode fazer a alteração de acordo com o que a gente quiser. Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui trocar aqui, em vez de ser label, vai ser label. Vou colocar um L aqui para ficar melhor. E aqui a gente vai fazer assim, ó, label ponto set background, que a gente quer pintar a linha e não a letra. Se fosse a letra seria foreground, tá? E a gente seleciona aqui. Eu vou deixar desse jeito por enquanto, tá? Agora a gente vai criar uma tabela lá para a gente fazer funcionar essa classe aqui. Depois que a gente criar a tabela, a gente volta para essa classe aqui para a gente fazer as condições para a gente inserir a cor de acordo com o que a gente quiser pintar, tá? Então vou aqui em cima eu vou criar um novo pacote, a gente vai chamar ele de view. Vamos finalizar e vamos criar um frame aqui. Então, vamos colocar como teste. Vamos finalizar e agora sim a gente vai fazer a edição. Eu vou configurar isso aqui para ficar no meio da tela, que eu acho bem melhor. Vamos colocar alguma coisinha aqui, um painel, por exemplo, para ficar bacana o que a gente vai fazer. E aqui, pessoal, agora eu vou jogar a nossa tabela. Vamos achar ela aqui. Vou deixar ela certinha. E nessa tabela aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas edições dela. Eu vou colocar aqui, clicar aqui, botão direito do mouse aqui sobre a tabela, conteúdo da tabela, e vamos colocar algumas informações. Então vamos dizer que isso aqui vai ser a coluna código. Vamos colocar aqui nome. Vamos escrever na terceira coluna, vamos dizer que seja nota. E aqui acho que não precisa, vamos deixar sem aqui, tá? O que eu posso fazer aqui? Vou colocar algumas informações já por default nessa tabela. Vamos vir aqui em linha, em código eu vou colocar o número 1, depois 2, 3, 4. Nome, teste 1, teste 2, teste 3, teste 4. Nota aqui, vamos colocar 0, vamos colocar aqui 6, 9, 4. Acho que tá bom. Vamos fechar.
E agora a gente vai chamar aquela classe lá para pintar essa tabela que a gente fez, tá? E como que a gente vai fazer isso daqui? Eu já quero que seja setado essa cor referente a esse código que a gente construiu já no início ali da tabela, tá? Então o que a gente faz? A gente vai vir aqui em cima e aqui a gente vai chamar a nossa classe aqui de pintar tabela, tá? Então por isso que ele vai ficar mais organizado esse projetinho que a gente está fazendo. A gente criou uma classe específica, tá? Todo separado ali da view, e na view a gente só vai chamar aquela classe ali para que ela seja pintada de forma automática no momento que a gente executar. E como que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o nome da tabela, vou renomear o nome dessa variável aqui, vou colocar como tabela teste. Então eu vou copiar o nome da variável que a gente está renomeando, vamos salvar. E agora a gente vai colocar aqui, ó, tabela teste, aí ponto 7, deixa eu colocar tudo minúsculo aqui, 7 default, vamos escolher esse cara. Aqui a gente vai colocar objeto.class, e aqui a gente vai chamar a nossa classe aqui, tá? A gente vai chamar essa classe que é pintar tabela. Então a gente vai dar um new pintar tabela, dá um enter, e aqui já está pronto, pessoal. O que a gente falta fazer agora? Falta a gente colocar a condição dentro dessa classe aqui para que as linhas sejam pintadas, tá? Então vamos ver o que vai acontecer se eu executar da forma que está. Então vamos fazer o teste aqui e vamos ver o que vai rolar. Então veja que não aconteceu nada, tá? Ficou tudo na cor branca, então ficou normal. Então o que a gente vai fazer então? A gente vai pintar algumas informações baseadas na terceira coluna aqui, nota, tá? A gente vai fazer com que a nota, por exemplo, maior que 7 seja azul e menor que 7 seja vermelha, tá? Baseado nessa coluna aqui, tá? Na coluna nota. Então vamos lá. Vamos aqui na nossa classe de pintar tabela. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é tratar as exceções de erro. Escrever aqui a palavra try, tá? Para a gente fazer um try catch. A gente vai apertar Ctrl+espaço e vai selecionar esse cara. Aqui eu vou criar uma variável do tipo int. Eu vou criar dobre, tá? Acho que fica melhor. Dobre nota igual. Esse objeto que a gente está criando, ele está se referenciando à linha, tá? E a coluna 0. Só que nesse caso eu não quero a coluna 0, eu quero pegar a coluna aonde vai estar a minha nota. Então a coluna 0 é esse, a coluna 1 é o nome e a coluna nota é o 2, tá? Então 0, 1, 2, tá? Então é referente a essa coluna aqui que a gente quer basear nas informações para inserir a cor, tá? Então vai ser a coluna 2. Então nesse caso eu coloco 2 aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar a nossa variável que a gente declarou. Então dobre nota igual a dobre, ou melhor, dobre. Dobre, daí ponto parse dobre. E vamos colocar ali objeto, ponto, a gente tem que converter para string, tá? Senão não vai dar certo. Agora sim, eu já tenho a informação que eu quero. Então o que eu vou fazer agora, pessoal? Agora a gente vai fazer a nossa comparação. Se a informação que tiver aqui na linha tal for menor do que 7, fica vermelho. Então a gente vai fazer isso daqui, ó. Então, if se nota for menor do que 7, a gente vai colocar uma condição. Vamos abrir chaves e fechar. Então o background vai ser, vamos escrever aqui, ó, Ctrl C. Background vai ser color.red. Então red é vermelho. Se não, eu vou colocar um outro if aqui, tá? Mas fica a critério de vocês. Só o else vai servir também.
E se ele for maior ou igual a 7, ele vai ser Brui, que é azul, tá? E aqui embaixo, pessoal, ele já está retornando o background que a gente está setando aqui, tá? Então ele inicializa com branco, background, ele vai passar por essa informação, ele vai estar lendo o que tiver dentro da coluna tal lá, da coluna 2, e vai fazer a comparação. Se nota for menor do que 7, ele vai pintar em vermelho a linha. Se for maior igual a 7, ele pinta em azul. Tá? Então a gente vai salvar. Vamos lá na nossa classe de teste e vamos executar. Então veja que já funcionou. Tá? Então eu tenho aqui 0 menor do que 7, né? 6 menor do que 7, 9 é maior, tá? E se eu quiser trocar essas informações em tempo real, vai funcionar também, tá? Eu vou editar aqui, eu vou dar duplo clique só para vocês verem. Vou dar duplo clique aqui e vou colocar um valor 10. Vou dar um Enter. Ó, veja que já funcionou. E se eu quiser editar aqui, ó, vou colocar o número 5. Vamos tirar o foco ali, ó, ficou vermelho. Se eu colocar o 7, vai ficar azul. Então, está funcionando perfeitamente o que a gente quis fazer. Então veja que está bem melhor esse nosso código se for comparado com o vídeo anterior. Tá? Então a gente criou nossa classe específica aqui para inserir cor e jogou as condições específicas. Se eu colocasse aqui, ó, o else, ele daria também, pessoal. Então poder colocar aqui o else, que ele daria normalmente o resultado que a gente quer. Então vamos executar para vocês verem. Então veja que ficou azul. Se eu viesse aqui e editasse essa tabela, tá? A gente poderia colocar uma outra coluna aqui, ó. Vamos inserir. E aqui eu posso colocar o valor, por exemplo, 7. Tá? Vamos deixar vazio do jeito que está. Vamos lá no código fonte e vamos executar. Veja que ficou na cor azul também. Tá? Isso daqui é um pequeno exemplo, tá? Se vocês inicializarem, tá? Na parte principal aqui, ele já atualiza a cor em tempo real, de acordo com a informação que tiver na respectiva coluna, ok?